Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente. Hoje, falando sobre sinais vitais. Vamos aqui estudar a avaliação da dor, que é considerada o quinto sinal vital. Vamos ver aqui as escalas utilizadas para avaliar a dor. Inclusive, vamos ver uma questão que cobrou este conteúdo em uma prova de concurso. Esse tipo de questão é bastante comum, então já pega o seu bloquinho de notas, porque eu vou trazer para você aqui dicas cruciais para sua aprovação. Neste vídeo, você está estudando comigo apenas um dos sinais vitais, mas nós temos outros sinais vitais, como a pressão arterial, frequência respiratória, temperatura. E para você estudar esse tema de forma completa, você pode ir para o nosso site e conferir o nosso e-book com o estudo completo de todos os sinais vitais. São 55 páginas de muito conteúdo com a teoria completa e atualizada, além de mais de 70 questões para você treinar sobre este tema. É o material mais completo que você vai encontrar sobre sinais vitais e é o suficiente para você gabaritar qualquer questão. Para garantir o seu, é só você acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora, enfrenteenfermagem.com.br. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre dor. Vamos ver aqui as escalas de avaliação da dor, que é considerada o quinto sinal vital. Por que é importante a gente falar de escalas, de avaliação da dor? A gente sabe que a dor é uma experiência subjetiva e individual, e isso acaba dificultando um pouco a sua comunicação. Cada pessoa tem uma forma de sentir a dor. Pode ser que uma mesma situação para algumas pessoas impliquem em uma experiência de dor mais intensa do que para outras. Então é muito mais difícil da gente quantificar, da gente conseguir até fazer comparações de um paciente para o outro, se a gente ficar só com a subjetividade, só com a descrição de cada indivíduo, Cada um vai descrever de uma forma e para algumas pessoas o limiar de dor é um valor e para outras pessoas é outro. Então, o uso das escalas de avaliação da dor favorece uma linguagem padronizada, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde. Então, facilita a comunicação entre o paciente e o profissional para conseguir fazer a avaliação dessa dor ou para propor um tratamento ou até mesmo para fazer modificações em um tratamento que já foi prescrito, mas que pode ali não estar surtindo o efeito esperado. As escalas permitem a gente quantificar a intensidade da dor. Isso vai contribuir para a gente fazer comparações da dor em diferentes pacientes. Então, a gente consegue identificar aquele paciente que precisa de mais atenção, de um tratamento mais individualizado. A gente consegue monitorar a dor ao longo do tempo, porque a gente consegue ver se essa dor está melhorando ou se ela está piorando com o tratamento proposto. Também conseguimos, através das escalas, avaliar o quão efetivo está sendo o tratamento, porque a gente consegue fazer comparação da pontuação da dor antes e depois do tratamento ser iniciado. É através da avaliação que vem das escalas que o profissional vai prescrever o tratamento mais adequado para a situação. A gente consegue também prevenir a dor crônica, porque se a gente consegue fazer a avaliação daquela dor que é aguda, que está se manifestando agora, e a gente já consegue prescrever ali o tratamento adequado, a gente vai conseguir evitar que essa dor se cronifique, que ela passe a ser uma dor crônica. Então, as escalas são muito importantes para a gente fazer o diagnóstico, a avaliação, e por serem de fácil uso, elas são utilizadas em todos os contextos onde a gente pode ter a avaliação ali da dor. Pode ser no consultório médico, pode ser nos hospitais, nas clínicas de dor, ou até mesmo no próprio domicílio do paciente, porque são escalas de fácil aplicação. Então vamos agora para o estudo dessas escalas de avaliação da dor que são tão importantes. Antes disso, vamos já ver a questão que nós vamos comentar hoje, que cobrou sobre este conteúdo. Nós temos aqui uma questão da banca Fundatec para a Prefeitura de Novo Hamburgo, para o cargo de técnico em enfermagem, uma questão super atual de 2024. A dor é descrita como uma sensação desagradável e incapacitante por vezes. A avaliação da intensidade da dor é realizada pelo paciente, comumente descrita como leve, moderada ou intensa. Nesse sentido, assinale a alternativa que não cita escalas pré-elaboradas utilizadas com doentes conscientes e colaborativos com idade superior a 3 anos. E aí nós temos as opções aqui, das possíveis escalas. A banca pede para você a alternativa incorreta, tá? Então aqui fala visual analógica,
visual, verbal, numérica, descritores verbais, faces de dor, livre avaliação. Antes de prosseguir com a parte teórica, eu vou colocar essa questão para você agora em tela cheia, para você tentar resolver essa questão antes de me acompanhar aqui com a resolução. Então, atenção, questão aí para você agora na sua tela cheia. Dê um pause aí na sua tela, tente resolver essa questão, ok? Voltando então. Vamos já ver quais são as escalas que a gente tem e depois a gente parte para a análise da questão. Porque se você tem o conhecimento, você vai ver que a resposta certa salta nos seus olhos, né? Ela fica ali piscando para você porque você sabe o conteúdo. Então você olha as alternativas e você já chega no gabarito com facilidade. Por isso, eu vou primeiro te dar o conhecimento para depois a gente partir para a análise, ok? Bom, pessoal, em relação às escalas, né, de avaliação da dor, uma delas é a escala numérica da dor. Numérica vem de números. Então, nessa escala, a gente vai ter uma régua, basicamente uma régua, tá? Que é dividida em 11 partes iguais. Ela vai de 0 a 10. Nessa escala, o que a gente pretende? A gente pretende que o paciente faça a equivalência de acordo com a sua dor através da classificação numérica. Então, o paciente vai indicar o número que corresponde ali à intensidade da sua dor. Aqui, o 0 vai ser considerada a menor dor e 10 vai ser considerada a máxima dor, tá? Então, 0 vai ser a menor dor que aquele paciente está sentindo e 10 vai ser considerado a dor aqui máxima, né? O limite do paciente, tá? Como que a gente faz o uso dessa escala? A gente primeiro explica para o paciente, a gente mostra ali a linha, né, a régua e as descrições verbais. Observe que aqui a gente tem falando que de 0 a 3 a dor é considerada fraca, de 3 a 7 moderada e a partir de 7 até 10 forte. Então a gente vai explicar para ele as descrições verbais que a gente tem dentro dessa escala e nós vamos explicar para o paciente que ele deve escolher um número que represente melhor ali a intensidade da sua dor. Nós vamos pedir para o paciente apontar nessa linha o número que representa a sua dor. E para isso a gente vai, obviamente, incentivar ele a ser o mais preciso possível, né? Que ele consiga realmente observar atentamente para deixar ali a informação mais precisa para a gente. Nós vamos registrar a pontuação, vamos anotar dentro da escala o número que o paciente escolheu, junto com a data e a hora que a avaliação foi feita. Então, é uma escala bastante simples e fácil de usar, pode ser utilizada por pacientes de diferentes idades, né, e níveis de escolaridade, porque é uma escala que não requer muito conhecimento, muitas habilidades. É uma escala confiável e validada. Então, vários estudos demonstraram que essa escala numérica da dor é uma ferramenta confiável para a gente fazer a avaliação da dor. É uma escala versátil, porque ela pode ser utilizada em vários contextos, né? A gente pode utilizar no hospital, numa clínica ou até mesmo na casa do paciente. Porém, é uma escala que tem sim algumas limitações, tá? Uma das limitações que a gente pode ter aqui é a dificuldade de compreensão, que vai acontecer principalmente em crianças pequenas, pessoas com deficiências cognitivas, e também é uma escala que obviamente vai passar por influência de outros fatores externos, né? Por exemplo, a ansiedade do paciente, o humor do paciente, o cansaço do paciente. Tudo isso também vai interferir, obviamente, na forma como ele vai ali descrever a dor. A gente pode ter algumas modificações dessa escala, tá? A gente pode ter adaptações dela, dependendo do contexto. Então, a gente pode ter essa mesma escala numérica de dor com faces. Então, é aquela escala que vai incluir imagens de rostos diferentes, com expressões diferentes de dor, para auxiliar ali o paciente na compreensão da escala. A gente faz isso principalmente em crianças, nessas pessoas que têm deficiências cognitivas. Então, essa escala pode ser adaptada também, colocando ali faces mesmo, que facilitam essa visualização. A gente pode ter a adaptação dessa escala com a parte verbal, né, utilizando descrições verbais da dor, ao invés de números, para facilitar a compreensão dos pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm dificuldade de leitura ou de numeração, mas é uma escala validada e muito eficiente também na avaliação. Outra escala que a gente tem é a escala visual analógica. Essa escala é muito utilizada principalmente em crianças. São escalas em que a gente vai ter carinhas, desenhos, né?
Essa escala também pode ser utilizada em pacientes idosos que têm um nível ali de cognição mais dificultado. Então, observe que é uma escala que tem os números, tem os descritores verbais, né, dizendo leve, moderado ou intensa, mas tem também as faces, né, indicando ali a intensidade dessa dor. Depois que a gente faz a aplicação da escala, a gente tem esses parâmetros. Então, se o paciente escolher de 0 a 3, essa dor é considerada fraca. Se for de 3 a 7, vai ser uma dor moderada. E se for acima de 7, a gente vai considerar como uma dor forte ou intensa. Então, resumindo, essa escala ela pode ser utilizada tanto para adultos quanto para crianças maiores ou iguais a 5 anos. Isso vai ser feito de acordo com o estágio de desenvolvimento, né, dessa criança. E na ausência de uma régua aqui de escala visual analógica, a gente pode utilizar também a escala de intensidade numérica de 1 a 10, né, para adultos e crianças maiores de 5 anos, desde que o paciente compreenda os conceitos de mais que e menos que, né? Ele precisa entender que, por exemplo, 7 é mais que 3, ou que 4 é mais que 1, ou que 4 é menos que 9. A gente precisa que o paciente tenha pelo menos essa compreensão, né, para conseguir ali entender a escala. Para neonatos e crianças menores de 5 anos, ou aquelas crianças que não compreendem, né, esses conceitos de mais que e menos que, e também para aqueles pacientes que não conseguem interagir, né, pacientes que estão inconscientes, sedados, não estão colaborativos, a gente vai utilizar outras escalas de dor, tá? Aqui a gente está falando de escalas que são utilizadas para aquele paciente que é colaborativo, que a gente consegue realmente interagir com o paciente. Nós vamos proceder à aferição da graduação da dor sempre que a gente for verificar os outros sinais vitais, né? Então, a dor também faz parte daquele momento em que a gente faz essa avaliação dos sinais vitais. E nós temos também a escala facial de dor, tá? Nós temos várias modalidades dessas escalas. Essa escala é uma das mais recomendadas para mensurar a intensidade da dor aguda, principalmente em crianças. É uma escala que tem aqui 6 ilustrações de faces, né, de rostos que representam diferentes níveis de dor, diferentes intensidades de dor. Isso vai variar de nenhuma dor, que vai estar representada aqui no 0, né, até muita dor, que vai estar representada aqui no lado direito, né, onde a gente vai ter 10 pontos, tá? Essa escala aqui de face, ela é adequada para a gente utilizar em pacientes a partir dos 4 a 5 anos de idade. A escala aqui é composta de 6 faces, como eu falei para vocês, numeradas de 0 a 10. O 0 vai indicar um paciente aqui que está sem dor, tá? Então, no 0 o paciente não tem dor nenhuma. O 2 vai indicar dor leve. O 4 vai indicar uma dor moderada. O 6 vai indicar uma dor forte. O 8 vai indicar uma dor muito forte. E o 10 vai indicar a pior dor imaginável. Como que a gente vai aplicar essa escala na prática? A gente vai mostrar as faces para o paciente. Nós vamos explicar que cada face representa ali um nível diferente de dor. Vamos pedir para o paciente para escolher a face que representa melhor a sua dor e nós vamos incentivar ele também a ser o mais preciso possível. Vamos registrar a pontuação, a gente vai anotar o número da face escolhida pelo paciente junto com a data e hora ali da avaliação. Então, observe que é uma escala também fácil de usar, simples. A gente pode utilizar em pacientes de diferentes idades, principalmente em crianças a partir de 3 anos. É uma escala confiável e validada, então vários estudos também mostrou que essa escala de face é confiável para avaliar a dor. É uma escala versátil, porque da mesma forma que as outras, a gente consegue aplicar ela em vários contextos. É uma escala que pode ser adaptada também para diferentes idiomas e culturas, mas também, claro, a gente pode ter alguma dificuldade ali de compreensão para pacientes que têm deficiências cognitivas, né? E é uma escala que, obviamente, também vai ser influenciada por outros fatores, como a ansiedade, o humor e o cansaço do paciente, tá? Mas, basicamente, essas são as escalas que a gente tem para fazer a avaliação da dor. Agora que você já viu as escalas junto comigo, vamos voltar lá para a questão do início da aula para a gente finalmente analisar as alternativas e chegar
no gabarito? Você vai ver que, se você tem um conhecimento, fica muito mais fácil você acertar, gabaritar as questões. Então, voltando aqui para a nossa questão, nós vimos que no enunciado fala um pouquinho sobre a dor, né? E fala principalmente sobre a avaliação. E pede a alternativa incorreta, ou seja, a alternativa que não cita escalas pré-elaboradas utilizadas com doentes conscientes e colaborativos com idade superior a 3 anos de idade. Letra A, escala visual analógica. Perfeito, né? Nós vimos que essa é uma das escalas que nós utilizamos, que é aquela linha horizontal de 10 centímetros, onde o paciente marca ali a intensidade da dor, né? Então, sim, essa é uma das escalas pré-elaboradas que a gente tem, então não é o gabarito da questão. Letra B, escala visual verbal numérica. Também é uma escala numerada, né, de 0 a 10, onde a gente vai ter descrições verbais da dor, tá? Então, nós vimos também que essa é uma das possibilidades, uma das escalas que a gente tem também, beleza? Letra C, descritores verbais. Os descritores verbais são listas de palavras, né, que a gente coloca junto com as escalas para descrever a intensidade da dor. Então, a gente lista as palavras que ajudam o paciente a descrever a dor junto com as escalas numéricas, por exemplo, tá? Então, os descritores verbais são também escalas pré-elaboradas que a gente faz modificações ali nas escalas existentes, acrescentando esses descritores, tá? Letra D, faces de dor, acabamos de ver, que são aquelas imagens de rostos com diferentes expressões de dor. E letra E, livre avaliação. Livre avaliação não é uma escala de avaliação, né? A livre avaliação é um método informal. Por quê? Porque é o paciente que vai descrever ali livremente a dor com as suas próprias palavras, né? Então, a gente não está usando ali escalas, instrumentos. O paciente está fazendo uma avaliação livre da dor dele. E a livre avaliação não é uma escala pré-elaborada. Por quê? Porque a gente não tem padronização, né? A descrição aqui da dor vai variar de paciente para paciente. A gente não consegue comparar. Vai ser difícil comparar a dor entre diferentes pacientes, porque cada um vai descrever de um jeito, né? Aqui a gente tem a subjetividade, porque essa avaliação depende tanto da interpretação do paciente da sua dor, quanto da interpretação do profissional, né, que está recebendo aquela informação, tá? Então, livre avaliação não é uma escala pré-elaborada para fazer a avaliação da dor, tá? Então, com certeza, este é o nosso gabarito. Como que você poderia fazer esse raciocínio na hora da prova? É só você pensar, né, que as escalas que são pré-elaboradas, elas são mais precisas, a gente consegue ter uma medida mais precisa da intensidade da dor, elas são confiáveis, né, os resultados são mais consistentes entre os diferentes pacientes, as escalas são mais objetivas, porque a avaliação não depende da interpretação do profissional, nem do próprio paciente, tá? Então, é só você fazer esse raciocínio que você também consegue entender melhor o gabarito dessa questão. Mas você é aluno em frente, você acabou de ver essa aula, você acabou de conferir junto comigo as escalas de avaliação da dor, então essa questão é fichinha para você. Como eu falei para você nesse vídeo, nós vimos apenas um resumo sobre a dor, mas se você quiser ter o estudo completo de todos os sinais vitais, vai lá para o nosso site, confira o nosso e-book com o estudo completo deste tema. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br, este é o site da sua aprovação. Se você gostou dessa aula, já deixa aí o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Clique aqui no Seja Membro para você me ajudar a estar sempre aqui trazendo novos conteúdos para você. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.